Oi, gente! No vídeo de agora vou ensinar vocês como importar dados para o Power BI. Como eu falei no último vídeo, quando eu estava explicando a interface aqui de todo o Power BI, nós temos várias opções para importar os dados que você faz através daqui, Get Data, na Home Tab. Então, você tem várias opções. Você pode fazer isso através de um arquivo do Excel direto, através de Data Flows, que é bem comum também, mas isso é uma parte bem avançada do Power BI que eu não vou mencionar agora. Você também tem a opção de importar diretamente do SQL ou de alguma coisa da internet, por exemplo, um site ou uma lista no SharePoint, e também um arquivo de texto e tudo mais. E tem várias opções aqui. O Power BI disponibiliza vários data sources disponíveis aqui. E no caso de hoje a gente vai usar o nosso queridíssimo Excel. Então você clica aqui, Excel Workbook, clica em conectar. E aí ele vai pedir, vai perguntar qual arquivo do Excel você quer usar. Nesse caso a gente vai usar este daqui que eu peguei diretamente do próprio site da Microsoft. Eles disponibilizam vários arquivos lá para você ficar brincando e treinar com o Power BI. Então hoje a gente vai utilizar ele. Aí assim que você seleciona lá o arquivo, ele vai abrir esse navegador aqui. E aí você pode escolher o que você quer trazer daquele arquivo do Excel. Bom, então só para vocês entenderem, essa aqui é o arquivo do Excel que a gente vai usar. Então eles têm aqui essa primeira aba, que tem o nome de Sheet 1. E se você clicar aqui no design da sua tabela, você consegue ver o nome da sua tabela, que neste caso é Financials. Então, se a gente voltar lá para o Power BI, você pode ver que ele vai te perguntar se você quer trazer toda aquela primeira a página ou se você quer só a tabela. Como naquela página só tem a tabela basicamente, a gente não precisa de todo o resto e é recomendado que você escolha a tabela mesmo. Como você pode ver, até o íconezinho aqui é diferente. Então, só confiram que você está trazendo a tabela certa, como a gente acabou de ver, o nome é Financials mesmo. E aí aqui você consegue ter um preview de tudo que vai vir daquela tabela. Então, a gente tem várias colunas, várias linhas. E aí aqui você tem duas opções. Você pode carregar a tabela diretamente ou você pode vir aqui e Transform Data. E hoje no vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o Power Query, então a gente vai clicar aqui em Transformar Data. Então agora aqui estamos no que a gente chama de Power Query Editor. Então o editor do Power Query, aqui a gente vai fazer toda a manipulação dos dados, bom, não toda, mas assim, o máximo que a gente conseguir, e também limpar a nossa tabela, que é o nosso data source nesse exemplo daqui hoje, E a gente recomenda que você faça toda essa limpeza, transforme os dados aqui nessa parte que a gente chama meio que de back-end, que, é o meio que atrás das cortinas, assim. É mais recomendado fazer aqui do que no próprio Power BI, que é onde a gente estava antes, sabe? Tipo, nessa parte aqui. Porque aqui a gente realmente quer focar em criar as medidas, em trabalhar com os dados que já estão limpos, que já estão transformados e focar realmente nos visuais em si. Então, todo o trabalho que tiver que ser feito antes é melhor fazer ou aqui no Power Query ou no seu próprio Data Source, que nesse caso seria o Excel. Nesse exemplo, os dados já vieram de uma forma bem bonitinha aqui no Power Query, então eu acredito que não vai ter muita coisa pra gente fazer. Mas muitas vezes os dados vêm todo bagunçados, os data types. Então, o formato do seu dado, que pode ser texto, número, data, às vezes não vem tão bonitinho assim e o Power BI às vezes não reconhece esse formato. Então a gente acaba tendo que transformar aqui também. Mas não é o caso de agora. Então vamos lá. Bem rápido aqui falar um pouco sobre a interface do Power Query. Aqui nessa parte de cima em Home, você tem a opção de adicionar novos data sources, bem parecido com o que eu já falei. Aqui é a mesma coisa, você consegue adicionar os seus próprios dados, se você quiser criar sua própria tabela aqui manualmente. Vou tentar cobrir as principais coisas aqui, tá, gente? Que tem muita coisa e a gente nem vai usar tudo isso. Então vamos lá, só um resumo das coisas. Aqui você consegue refresh também todos os seus dados, então como eu falei antes, se tiver alguma mudança no seu data source e você não estiver vendo a mudança aqui, tenta clicar em refresh para ver se atualiza.
Aqui é uma coisa que a gente usa muito, esse Advanced Editor. Aqui você consegue ver tudo que está acontecendo no seu, nessa sua tabela. Então, por exemplo, você começa aqui em Let e aí vai ter o Source. Então, por exemplo, tá vindo desse workbook do Excel. Aqui é a localização do computador onde esse arquivo foi encontrado. E aí aqui você vê onde, qual tabela está sendo acessada dentro desse Excel. E aqui, como a gente pode ver, o Power Query automaticamente já identificou as colunas dessa tabela e já colocou todos os data types. Então, por exemplo, segmento, país, produto, tudo isso daqui tá como texto já. E aí, por exemplo, aqui, quantas unidades foram vendidas, o preço, ele já reconheceu que é um número, entendeu? Aí, por exemplo, eu vi que tinha data, eu vi que tinha data aqui. Aí, ó, ele já identificou que também o tipo tem que ser, o tipo tem que ser date, né? Dados. E, enfim, então daqui também é meio que a programação para sua tabela. E todos esses passos, a gente chama cada linha aqui de um passo. Você consegue ver aqui nos passos aplicados. Então, se você quiser apagar alguma coisa, você clica aqui. Se você quiser mudar alguma coisa em data source, você clica nesse iconezinho aqui de uma engine para conseguir mudar. E, enfim, caso você não queira todas as colunas, você tem a opção de escolher as suas colunas aqui. Então, você pode só selecionar daqui, sem precisar ficar apagando colunas, sabe? Eu não gosto muito de ficar apagando colunas, porque depois, se precisar voltar, meio que faz uma bagunça assim no seu Power Query. Então, eu sempre prefiro escolher colunas ao invés de apagar. Então, se tiver algo aqui que não é relevante pro projeto, a gente pode só tirar esse checkmark aqui e clicar OK. Aí aqui você consegue remover as colunas, então se você realmente quiser apagar as colunas, você pode fazer isso, mas, de novo, eu não gosto muito de fazer isso, eu gosto de ficar na margem ali mais segura. E, enfim, não vou entrar muito em detalhe nessa parte do Power Query, porque não é o intuito daqui do curso, mas tô cobrindo as partes principais. Aí, por exemplo, vamos supor que essa coluna aqui já identificou que o data type é texto. Mas vamos supor que isso é errado, que não é o texto, que é um número. Você viria aqui e mudaria o tipo do dado que está sendo apresentado ali. Ou você pode simplesmente clicar aqui nesse ABC e também vai aparecer essas opções para você mudar o tipo de dado que está aqui. Se você quiser replace, mudar valores ali específico, você pode, por exemplo, vamos supor que tudo que tiver escrito government, eu quero que seja só, sei lá, gov, tipo G-O-V. Você digitaria aqui o que eu quero encontrar, então nesse caso seria government, e aí, tipo, eu quero que seja só isso daqui, uma abreviação. Aí você clicaria OK, nesse caso a gente não vai fazer isso, mas enfim, só mostrando. Se você quiser dividir a coluna, então, por exemplo, vamos supor que aqui é o segmento e eu quero criar uma nova coluna só com a abreviação dessa coluna. Você pode vir aqui, clicar em Split Column, que é separar a coluna, e aí você pode escolher se você quer por um delimiter ali, então se tiver tipo alguma vírgula, um tracinho ou um ponto, e você quer tipo, eu quero que venha tudo que esteja antes do ponto, eu quero que venha tudo que esteja depois do tracinho. Você pode fazer isso. Ou vamos supor, como é a abreviação no meu caso, eu quero só extrair os primeiros 3 caracteres ali da minha coluna. Então, você colocaria aqui 3, clicaria OK, e aí estaria pronta a sua nova coluna. Você também pode fazer isso com essa função de extrair. É bem parecida a essas duas. E aí aqui, essas outras funções são mais para os números mesmo, então você pode brincar um pouco aqui para arredondar o número para cima ou para baixo. Aqui mudar o tipo de número que está sendo apresentado. Aqui você tem algumas funções para mudar a sua coluna. Aqui também. Aqui em adicionar coluna você consegue criar diferentes tipos de coluna. Então você consegue criar uma customizada. Então vamos supor que eu quero uma coluna nova que seja segmento, tracinho, país. Então você clicaria aqui, segmento, insert. Aí vamos supor que eu quero que seja tipo alguma coisa assim, com tracinho no meio, com o país.
Aí a nova coluna seria tipo segmento, tracinho e o país daquele segmento. E aqui você consegue colocar o nome da sua coluna nova. Mesma coisa aqui, você consegue criar colunas baseadas em alguma condição que você queira. Então, por exemplo, se a coluna segmento começar com a letra G, eu quero que o resultado seja a minha abreviação ali, entendeu? Se não for isso, pode ser qualquer coisa. Aí ele criaria a sua coluna condicional baseado na função que você passar aqui. E aí, bem parecida a parte ali dos números que eu já falei. Aqui em visualização é só o jeito que você quer ver tudo isso daqui. Aqui são mais algumas outras ferramentas. E aqui Help, de novo, que é parecido ali com o que a gente viu no Power BI, com a documentação, todo o suporte da Microsoft e tudo mais. E basicamente essa é a interface do Power Query. De novo, aqui eu fiz de uma forma bem rápida e resumida, só para vocês ficarem familiarizados com tudo que está acontecendo aqui. E só lembrem que é aqui que a gente transforma todos esses dados. E de novo, como cada tipo aqui já foi identificado da coluna, a gente não vai precisar mudar nada neste caso. O que é número está identificado como número, o que é data está identificado como data, e o que é texto já está como texto também. Então é isso. E aí, eu não mudei nada agora, mas caso tenha mudado, você clicaria aqui em fechar e aplicar. E aí, todas as mudanças que tiverem sido feitas ali vão ser salvas e automaticamente o Power BI já vai carregar essas mudanças aqui para aplicar nos seus visuais. E aí, é isso. Aí agora aqui, na parte de dados, a gente já consegue ver a tabela. A gente já consegue ver todas as colunas que eu tava comentando. E deixa eu mostrar aqui também que no outro vídeo tava em branco. Quando você clica aqui pra ver as tabelas, nesse caso a gente só tem uma tabela, por enquanto, mas aí você consegue ver ela todinha aqui. Então, basicamente, tudo que você vê ali no Excel, você vê aqui também no Power Query. É exatamente a mesma coisa. E aí aqui na parte de relações, a tabela já vem automaticamente para cá também. O Power BI, ele já tem essa página aqui que é para todas as tabelas, então automaticamente, sempre que você adicionar uma tabela nova no Power BI, toda vez que você importar, né, uma tabela com dados nova, ela vem automaticamente para cá. E aí, conforme você for adicionando mais e mais, você pode clicar criar mais páginas aqui, e aí você clica na tabela e arrasta para cá. De uma forma, isso aqui é uma forma para você organizar melhor também o que está acontecendo. Então vamos supor que se eu tivesse outras tabelas aqui, tipo tabelas com países, tabelas com segmentos, aí eu poderia relacionar elas aqui com essa tabela master, vamos dizer assim, que seria financials, e aí você poderia dar outro nome, tipo, sei lá, países, que vamos supor que aqui eu esteja controlando os países, assim, outras tabelas que tenham essas informações sobre os países. Aí você pode organizar assim, criando várias paginazinhas, e essa all tables, todas as tabelas, sempre vai ter todas as relações que você criar nessas outras páginas. Então não importa o que você faça aqui, dividindo para você conseguir se organizar melhor, não importa, aqui em all tables sempre vai aparecer tudo para você. Todas as relações criadas ali nas outras páginas aqui em Model View. E é basicamente isso, cobrir toda a interface do Power Query, como você pode importar dados, e nos próximos vídeos a gente vai falar mais sobre essas relationships que a gente vê quando tiver mais tabelas aqui, e também começar a falar mais um pouquinho sobre as medidas, como você realmente pode transformar os dados ali no Power Query, né, que a gente chama de back-end. E é isso, pro vídeo de hoje é só.